Maria Callas foi uma mulher brilhante, de personalidade forte. Uma cantora que teve uma carreira de interpretações dramáticas perfeitas, voz maravilhosa, uma entrega total à sua carreira, ao estudo das partituras, e ela representava e cantava com perfeição. Isso deu-lhe o título de La Divina. Callas nasceu em Nova York por acaso. Seus pais, um casal de gregos, formavam um casal totalmente incompatível. O pai era um homem tranquilo, pouco ambicioso e desligado das artes. A mãe, ao contrário, era uma mulher ambiciosa, tinha um grande conhecimento cultural das artes e tinha tido um desejo de seguir a carreira artística do teatro, o que não pôde ser feito. Então, quando eles tiveram a primeira filha, esse casal, na Grécia, alguns anos depois tiveram um filho homem, que era o grande desejo do casal, e esse menino faleceu com 2 anos. Quando a mãe de Callas teve a terceira gravidez e já estava até próximo do parto, o pai resolveu que eles deveriam emigrar para Nova York. Então, ela nasceu por acaso lá. E quando ela nasceu, a mãe tinha certeza absoluta que ia ter um filho homem. E nasceu Maria. Foi uma frustração muito grande para a mãe dela. A mãe ficou 4 dias sem olhar para o bebê que tinha nascido e não tinha nem nome. Deixou que dessem o nome para ela. Então, Callas já enfrentou grandes dificuldades e a tragédia desde o seu nascimento. Maria Callas passou a infância em Nova York. Ela e sua irmã tiveram uma educação artística muito boa. A mãe as colocou em cursos de história da arte, música, canto, e o grande talento de Maria Callas já se evidenciou na infância. Quando ela estava com 13 anos, seus pais separaram-se e a mãe voltou para Atenas com suas 2 filhas. E levou Maria para ser apresentada uma importante professora de canto da época, Trivella, que ao ouvi-la ficou maravilhada. Achou ali um diamante bruto para ser lapidado e disse a ela: você precisa de técnica e disciplina rígidas para florescer este teu talento e aprimorar essa voz maravilhosa. Com 15 anos, depois de 2 anos de estudar com Trivella, Maria Callas estreou na Ópera Nacional de Atenas. E quando ela estreou com 15 anos, ela quis entrar no Conservatório Nacional de Atenas e lá foi recebida pela grande soprano espanhola e era a melhor professora de Atenas, Elvira de Hidalgo, que também, como a primeira professora, maravilhou-se com a voz, ficou encantada com a voz de Maria Callas. E ela passou a estudar alguns anos no conservatório. Se revelou uma estudante meticulosa, disciplinada, dedicadíssima. Ela entrava no conservatório às 10 da manhã e saía no fim do dia, quando o último aluno saísse. Ela assistia às aulas de todos, dos sopranos, dos tenores, dos mezzo-sopranos. Teve uma dedicação tão grande que em 6 meses ela já estava cantando as áreas mais difíceis. Ela fazia exercícios diários de técnica e dominou completamente as técnicas do bel canto. A própria Maria Callas dizia que foi com Elvira de Hidalgo que ela realmente aperfeiçoou e dominou a técnica do bel canto. Essa disciplina rígida, essa dedicação caminhando junto com o talento é imbatível. Vou lembrar aqui uma passagem do Pavarotti, esse grande tenor italiano,
que ele tinha uma passagem perfeita da voz grave para média e aguda, que na ópera a gente chama de passágio. E uma vez disseram para ele: o seu passágio é perfeito, você nasceu com este dom. Ele disse: de jeito nenhum, foram 6 anos de exercícios técnicos diários para conseguir fazer essas passagens de forma natural e clara. Então, o talento e a disciplina têm que estar juntos para um resultado maravilhoso. E isso, Callas era meticulosa na partitura, ela seguia direitinho como estava escrita a peça, a área que ela ia interpretar. Vamos vê-la agora numa interpretação espetacular do bel canto italiano, um domínio total. Quando o cantor, a cantora, mesmo um instrumentista, tem um domínio total da técnica e da expressividade, quando eles se apresentam, nós, plateia, ficamos relaxados, porque tem que parecer muito natural e como se fosse uma coisa fácil. É dificílimo, mas eles têm que passar esta naturalidade. Isso só acontece quando eles têm um domínio total da técnica e da expressividade. Quando isso não acontece, nós, plateia, sentimos um certo desconforto. Não relaxamos. É o nosso coração e o nosso cérebro que reage fisicamente à perfeição ou à imperfeição também. Então, a área da ópera La Sonnambula de Bellini é uma área que a gente vai ouvir, ela é o maior exemplo da técnica do bel canto. Callas apresentou essa ópera no Scala de Milão em 1952. O regente foi o americano Bernstein, que ficou famoso por sua regência mais veloz, apaixonada, enérgica, e Callas casou bem com o estilo de Bernstein. Foi uma apresentação maravilhosa e por esta apresentação ela recebeu o título de L'assoluta. L'assoluta, soprano absoluto. O soprano absoluto é a cantora que tem a capacidade de cantar papéis de mezzo-soprano, soprano e soprano coloratura. Essa era a capacidade e o talento de Maria Callas. E nós vamos ouvir um trecho onde ela faz as maiores demonstrações do domínio do bel canto. Ela tem 3 notas que ela imita como se fosse uma flauta. Ela maravilhou o Bernstein, que depois dessa apresentação falou: Callas é a Bíblia da ópera.